Atos capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Por que a decisão de Pedro e João, ao saberem que Samaria aceitou a palavra de Deus, por que a decisão de ir para lá? Pregar o evangelho de Jesus em Samaria era diferente de pregar em Jerusalém. Porque em Jerusalém ficavam os judeus. Jesus foi judeu. Mas em Samaria viviam os samaritanos. Lembra que Jesus foi ganhar almas em Samaria, junto do poço, e falou com a mulher samaritana? E a mulher estranhou o fato de Jesus se dirigir a ela para pedir água, e ela disse para Jesus assim: como pode, sendo tu judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos e judeus não conversavam. Se um judeu e um samaritano se encontrassem, um passava distante do outro. Porque em Samaria moravam ou viviam ali os judeus que não eram considerados puros, porque judeus se casaram com mulheres de outros povos e geraram um povo mestiço. Então o que os judeus puros diziam? Não vamos nos misturar com esses aí, porque eles não são judeus puros. Então eles eram samaritanos, ficavam em Samaria. E havia uma discriminação para com eles. Mas de repente chega para a igreja em Jerusalém a informação de que os samaritanos tinham aceitado Jesus. Então Pedro e João foram enviados para lá. Para quê? Vamos ver. Os quais, tendo descido, oraram por eles. Para quê, gente? Para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então o objetivo de Pedro e João ao irem para Samaria não foi outro senão de que por intermédio deles aquele povo recebesse o Espírito Santo, porque isso não tinha acontecido ainda. Aquele povo tinha sido apenas batizado nas águas, no batismo de João. Existem dois batismos distintos. Um é o batismo nas águas, aquele que hoje nós fazemos no batistério. E o outro, esse é o batismo de João, né? E o outro é o batismo com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, em que o Espírito de Deus entra na pessoa, possui a pessoa. Então, enquanto a pessoa não recebe o segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, ela não tem o selo de Deus, ela não tem a marca de Deus. O Espírito Santo é que identifica que a pessoa, ela foi aceita por Deus, e ela fica marcada como propriedade peculiar dele. Então, Samaria apenas tinha recebido o batismo nas águas. Muito bem. Aí eles foram para lá. No versículo 17, diz assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então Pedro e João, chegando lá,
onde esses convertidos estavam reunidos, simplesmente impuseram as mãos e eles já receberam o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, antes desse fato ocorrer, lá no início do livro de Atos, aconteceu a mesma coisa. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo. Eram cerca de 120 pessoas, e a Bíblia diz que ouviu-se um vento, o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e eles passaram a falar em línguas estranhas, e todos foram batizados pelo Espírito Santo. Aí eu fico pensando, né? Hoje em dia, às vezes, você vê, eles tinham 120 numa casa, reunidos no dia de Pentecostes, todos foram batizados com o Espírito Santo. Hoje em dia, às vezes, a gente tem numa reunião 3, 4, 5 mil pessoas. E às vezes dá para contar nos dedos quantas recebem o batismo com o Espírito Santo. Porque na proporção, se todos os 120 que estavam buscando foram cheios do Espírito Santo, imagine numa catedral com 5 mil, 6 mil pessoas, a gente orar e 5 mil serem batizadas com o Espírito Santo. Na mesma proporção, seria na mesma proporção isso. O batismo com o Espírito Santo é o maior dos milagres que pode acontecer na vida de um ser humano. É mais do que a restauração de um olho cego, é mais do que um ouvido surdo passar a ouvir, do que um mudo falar, do que um paralítico andar, é mais do que qualquer milagre. Mas ele tem se tornado algo raro. Por quê? Porque se é algo que eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo quer, porque não tem nada que Deus deseje para uma pessoa, para você, para a igreja, mais do que o Espírito Santo. O Espírito Santo anseia por nós. A Bíblia diz, inclusive, que ele tem ciúme de nós. Amém, pessoal? Então, por que às vezes, puxa vida, a cidade de Samaria acabou de se converter? Eles tinham aceitado Jesus, Pedro e João foram lá, colocaram as mãos, o Espírito Santo desceu. E por que isso não acontece? Quantas vezes a gente faz propósitos também de imposição de mãos na reunião? Impõe as mãos em entrada da igreja, impõe as mãos diante do altar, receba o Espírito Santo, e tem gente que vem ali, a gente coloca a mão e a pessoa sai e continua do mesmo jeito. Alguém pode argumentar assim, ô bispo, a questão é que Pedro, João, eles tinham uma unção muito grande. Então, quando eles colocavam as mãos, o fogo descia. Eu posso aceitar o argumento de que eles tinham uma unção muito grande. Mas eu pergunto, os apóstolos curavam todo mundo? Jesus curou todo mundo? Não. Então, a questão é que naquela época, quando eles ainda estavam sentindo o cheiro do sangue de Jesus lá no chão que foi vertido, porque isso tudo aconteceu nos dias depois que Jesus morreu e subiu aos céus, estava muito forte ainda, sabe, o disse-me-disse em Jerusalém, falando do Messias. Quem está assistindo a novela de Jesus percebe melhor o que eu estou falando, entende melhor o que eu estou falando. Então está aquele comentário, estava todo mundo com tudo muito à flor da pele. As pessoas estavam com o coração compungido, muito quebrantado por tudo que tinha acontecido. Hoje em dia você fala para uma pessoa assim, Jesus morreu na cruz por você. A gente está falando de algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Tem gente que, quando você fala, ela processa na cabeça dela, será que é verdade? Será mesmo? Será que não foi o homem que escreveu a Bíblia? Hoje em dia, as pessoas chegam na igreja com um coração de pedra.
cheias de si mesmas, cheias de achismos. Ah, porque eu acho isso, porque eu penso cozido, assado, frito, queimado. Enfim, as pessoas, hoje em dia, vêm na igreja com um pé na frente e outro atrás. Mas naquela época, a coisa estava tão à flor da pele, e tinha a promessa de Jesus de que ele iria, ele falou, eu vou preparar lugar e eu vou voltar. E muitos daquela época entenderam até que Jesus ia voltar ali, logo daqui mais uns dias, para nos buscar. Ele falou, eu vou preparar lugar e eu vou voltar. Então eles não queriam mais saber da vida nessa terra. Para você ter ideia, eles passaram a viver em comunidade. Os cristãos se juntaram tudo, eles pegavam o que eles tinham e davam tudo nas mãos dos apóstolos, falavam assim, ó, tá aqui, ó, eu vendi o terreno, eu vendi a terra A, B ou C, tá aqui o valor, eles fizeram uma comunidade e ficaram vivendo ali tudo em comum, porque para eles não queriam saber de mais nada dessa vida, eles queriam viver só para Jesus. O viver é Cristo, morrer é lucro, e eles estavam ali rendidos. Então essa entrega, esse desprendimento, dava ao Espírito Santo liberdade para agir de uma forma sobrenatural. Quando é que hoje, nos dias atuais, o Espírito Santo vem sobre uma pessoa? Quando ela atinge esse nível de conversão. Só que isso é algo mais raro nos dias atuais, porque nós vivemos num mundo de muito ceticismo, de muita incredulidade, de eu primeiro quero ver para depois eu crer, de muita desconfiança. Sim ou não? Ainda mais hoje em dia que o evangelho está escandalizado, então as pessoas vêm para a igreja com um pé na frente e outro atrás. Às vezes a gente ouve uns testemunhos que fica assim, meu Deus, que absurdo. Outro dia eu ouvi o testemunho de um senhor que ele disse que quando o pastor mandava fechar os olhos, ele botava a mão no bolso. Não, quando eu cheguei na igreja, falava assim, fecha os olhos, pronto, vou botar a mão no bolso aqui. De tanto que falaram para ele que o pastor ia tirar tudo dele. Então, quanto tempo vai demorar para uma pessoa que chega assim na igreja, para o Espírito Santo encontrar lugar na vida dela? Porque ela tem que se render, ela tem que se desarmar. Tem gente que entra na igreja armada. Tem gente que fica anos, às vezes, dentro da igreja, sentado, ouvindo as pregações e discutindo opinião. Quando se prega uma coisa, ela diz, mas isso. Ela não fala, mas na cabeça dela, ela contesta. Só que a vida dela, desculpa falar assim, está uma droga. E ela fala assim, mas é que eu acho, sim, mas se o que você acha é o certo, por que não te ajudou até agora? Por que não funcionou? A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste aos soberbos. Quando você entra por essas portas, você tem que se despir das suas medalhas, dos seus diplomas, da sua idade, da sua experiência de vida, e se fazer como uma criança. Jesus disse que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não pode entrar nele. Então ser quebrantado, humilde, despojar, tomar atitude, largar o pecado. Porque é isso que acontece. Por exemplo, tem gente que entrou comigo na Igreja Universal nos dias que eu entrei pela primeira vez. E até hoje não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu conheço. E está na igreja. Nós entramos na mesma época, no mesmo período. Conversamos até hoje. Mas a pessoa até hoje, quando eu pergunto assim, e o Espírito Santo? Estou buscando. Mas já tem mais de 30 anos. E está buscando.
Será que o Espírito Santo, por exemplo, veio sobre mim, por graça e misericórdia? E eu não gosto de falar de mim, mas é a título de testemunho. Mas por que não veio? Será que ele faz acepção? Deus não faz. Será que ele não deseja tanto quanto me desejou? O Espírito Santo não deseja a gente? Para ele não tem negro, não tem branco, não tem bonito, não tem feio, não tem rico, não tem pobre, não tem culto, não tem analfabeto. O que tem é a alma sedenta, rendida no altar. Bispo, então qual a diferença? A diferença é que eu me lancei. Eu pulei dentro da sacola. Então, na mesma velocidade que você se entrega, o Espírito Santo vem. E não foi imediato comigo, não. Para eu ser batizado com o Espírito Santo, foram 10 meses. Não foi imediato. 10 meses. Tem gente que, em questão de semanas, a pessoa recebe o Espírito Santo. O que significa isso? Significa que ela se entregou mais rápido do que eu. E realmente, eu precisei, nesses 10 meses, tinha coisas que eu demorei alguns meses para largar. Um namoro que não me levaria à salvação. Então, levou meses, por exemplo, falando de mim. Então, é na medida da sua entrega, na medida do seu comprometimento, que o Espírito Santo vem. A decisão de abrir mão do pecado, a decisão de se batizar nas águas e batizar para valer, não é só tomar um banho. É se batizar para valer, é assumir a fé no Senhor Jesus de fato e de verdade. Então, depende disso. Às vezes a pessoa, sabe, quando se fala de entregar a vida, de se batizar, ela fica sempre adiando, protelando. Ela diz, não, peraí, não está na hora, não me batizei ainda, porque eu sei que é uma coisa séria, e eu acho que ainda não está na hora. E a hora vai ser quando? Você vai esperar o que? A morte chegar primeiro? Porque ela não avisa quando vem. A salvação tem que chegar antes da morte. O ladrão da cruz conseguiu vencer o diabo aos 47 do segundo tempo, aliás, na cobrança de pênalti. Comparando com um jogo de futebol decisivo, o ladrão da direita, na hora do último suspiro, é que ele falou, Senhor, lembra de mim. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo. Mais um pouquinho ele ia para o inferno por causa dos pecados dele. Quem está me entendendo? Então é decisão. Bispo, o que a pessoa precisa para receber o Espírito Santo? Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, que você vai entender bem. O que aconteceu na hora que Jesus morreu na cruz? Quem se lembra um fato que foi marcante? O véu foi rasgado, de baixo para cima, amém? Não, de alto a baixo. Por que a Bíblia é bem clara em dizer que o véu do santuário foi rasgado de cima para baixo e não de baixo para cima? Porque foi a parte de Deus. Deus está em cima ou está embaixo? Então ele rasga de cima para baixo. Como que ele rasgou o véu? Sacrificando o Filho dele na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele, na hora, exatamente, na hora, às 3 da tarde, quando ele rendeu o Espírito, disse, está consumado, a terra tremeu e o véu se rasgou de alto a baixo. Que véu era aquele? Era o véu do santíssimo lugar, do Santo dos Santos, que separava o homem de Deus. Então entende-se o seguinte, acabou a separação. Não há mais separação entre o homem e Deus. Tá bom, se acabou a separação, então era para o mundo de lá para cá ter melhorado. E de lá para cá o mundo o quê? Piorou. Você acredita que esse mundo aí fora está perto de Deus? Você acredita? Um mundo em que pais abusam dos seus filhos, esse mundo de pedofilia, de atrocidades, de crimes hediondos. Você acredita que essas pessoas estão perto de Deus? Não. Mas o véu não está rasgado? Aquele santuário cujo véu foi rasgado de cima para baixo representava o coração de Deus. Agora, existe um véu no nosso coração, que é o véu do pecado, que tem que ser rasgado de baixo para cima. E
só é rasgado quando tem um terremoto na vida da gente também, quando há entrega 100%, o sacrifício total da vida da gente. Enquanto não houver essa entrega total, esse véu não se rasga. Então, a pessoa chega na igreja, o véu de Deus já está rasgado, mas e o seu? Tem que rasgar de baixo para cima. Como é que você rasga o seu? Do mesmo jeito que ele rasgou o dele. Como que Jesus rasgou o véu? Dando toda a vida. Quando o soldado furou Jesus, saiu o quê? Porque já não tinha mais nada de quê? De sangue. Ele deu todo o sangue, ele deu 100%, ele se entregou por inteiro. Então qual é o segredo para, assim, o Espírito Santo, ele é a plenitude, é o tudo de Deus. Qual é o segredo para eu receber o tudo de Deus? É o meu tudo, é a minha rendição, é a minha entrega. E é isso que a igreja primitiva fazia. Não havia. Ele não se prendia a mais nada, nem a coisas e nem a pessoas.